Bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, que é o Evangelho de Mateus 21, 33, 43. Hoje, 4 de outubro, é um dia que a igreja celebra São Francisco de Assis, o São Francisco das Chagas do Canidé. E por isso, hoje, também temos uma outra celebração, ou outro evangelho, que se remete à espiritualidade e vida de São Francisco. Meus irmãos e irmãs, nós estamos também em mês missionário. Nós tivemos o mês vocacional, o chamado de Deus à vida, a existir, a ser homem, a ser mulher, a assumir a sua existência. Tivemos o mês da palavra de Deus, Deus que nos chama e nos dá a sua carta magna, a sua carta de amor, a sua poesia, que é o livro sagrado que nós chamamos de Bíblia. Esse conjunto de livros sagrados, inspirados pelo Espírito de Deus. E hoje nós estamos vivenciando esse mês, que é o mês das missões. Então fomos chamados à vida, logo em seguida fomos chamados pela palavra de Deus, assumir nossa missão. Qual é a sua missão? Todo mundo veio para o mundo com um recado. Esse recado é um recado de amor. Procure viver bem a sua missão. E hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos de 33 a 43, um povo que produza frutos de justiça e direito. Lembramos que Jesus está em Jerusalém e mais exatamente no templo, centro do poder político, econômico e ideológico daquela época. É aí que ele conta 3 parábolas. A primeira já foi apresentada, o Evangelho do domingo passado. E a terceira irá aparecer no próximo domingo. Trata-se de parábolas de confronto e de conflito entre o mestre da justiça e os promotores da sociedade injusta, representados pelos chefes dos sacerdotes, poder político e ideológico, e anciãos do povo, o poder econômico. Na parábola de hoje, eles são os vinhateiros. Não só não produzem frutos de justiça e direito, mas impedem que os mensageiros do proprietário, os profetas, suscitem no povo esses mesmos frutos. A parábola de hoje se encontra também em Marcos e Lucas. Mateus, contudo, trabalhou a seu modo, conferindo-lhe cores próprias. A primeira mudança substancial que se introduz está no fato de Jesus perguntar aos ouvintes, os chefes dos sacerdotes e anciãos do Sinédrio, o que o dono da vinha deveria fazer com aqueles empregados e o próprio filho do proprietário. E a resposta que dão é a sentença contra eles próprios. Outra mudança que podemos perceber é a conclusão da parábola. O reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que produzirá seus frutos. Finalmente, é próprio de Mateus a insistência sobre os frutos da vinha, que representa o reino de Deus. À luz de Isaías, nós percebemos as condições de saber quais são esses frutos. Trata-se da justiça e do direito. Sem eles, não é possível pertencer ao reino de Deus. A vinha tem todas as condições de dar frutos, e o lagar está aí para testemunhar que o processo só será concluído quando a apresentação dos frutos forem feitas. Transportando a palavra para a vida, ou essa parábola para a vida atual, constatamos que Deus não quer nada para si. O que Ele quer de seu povo são frutos de justiça e direito, e isso bem o sabemos. Diz respeito às relações sociais. A história é o tempo e o lugar onde Deus quer colher frutos de justiça e direito. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Mas o que tem acontecido ao longo da história do povo de Deus? A parábola mostra uma violência constante e crescente contra os que Deus enviou como seus mensageiros. Uns foram espancados, outros mortos, outros ainda apedrejados. No verso 37, mostra que Deus esgota todas as possibilidades e arrisca tudo. Sua última tentativa
é o envio do próprio Filho. O texto, nós entendemos, o único, que seja o único, imaginado, que seja respeitado, o único Filho, pois o Filho Jesus é o representante legítimo do proprietário. É a última tentativa e também a última oportunidade. Os vinhateiros também, ao verem o filho, tramam: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. E assim, irmãos e irmãs, Jesus provoca as lideranças. Quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? E eles caem na arapuca. Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Notemos que as lideranças emitem a sentença contra si próprias. São lideranças perversas que merecem a morte e exclusão do povo que luta pela justiça e direito. A conclusão da parábola é evidente. Jesus cita o Salmo 118, no verso 22, a pedra que os construtores rejeitaram, ou seja, ele próprio, tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. No verso 42, pedra angular era a que sustentava no alto o arco de entrada de toda a construção. Sem ela, o arco todo cai e não é possível construir coisa alguma. Jesus é essa pedra. Ele é a sustentação do povo, do novo povo de Deus, cuja função é produzir na sociedade frutos de justiça e direito. Assim, meus irmãos e irmãs, nós concluímos aqui a reflexão do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versos 33 a 43. Lembrando que estamos no mês missionário, vamos viver bem a nossa missão. A missão de batizado, a missão de consagrado, ao serviço, ao bem, ao amor.